Muito bem-vindo, muito bem-vindas, senhoras, senhores. Para quem vai escutar ou vai ver esse nosso colóquio aqui depois, não é só boa noite, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa madrugada. E a gente está aqui num segundo momento, pela OAB Guarujá, na presidência do doutor Adalberto, nosso presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Guarujá, doutor Marcelo, nosso presidente da OAB Guarujá. Isso é um propósito que a gente tem de apresentar em três momentos. Primeiro, a alfabetização racial, que já foi falada no mês passado. Agora, o letramento racial pincelado, pinceladas do letramento racial, porque não é possível você fazer um curso de letramento racial em horas, muito menos em alguns dias. Se trata de uma matéria, como vocês vão ver, bem antiga e bem densa, mas que é alcançável pelos nossos tempos, como vocês vão ver também. E nesse momento, a gente tem representantes da sociedade civil. Isso é muito bom, porque sem a participação do popular, sem a participação da sociedade civil, a gente não caminha, a gente fica intramuros jurídicos. E nós sabemos, infelizmente, o mundo jurídico ainda não tratou de maneira adequada a promoção da igualdade racial, visto que, como falou a Glay antes no nosso briefing, nós estamos aí com 13 anos de Estatuto da Igualdade Racial, chegando a 13 anos de Estatuto da Igualdade Racial, e muito pouca gente o utiliza e muita gente não o conhece. Tá? Quando a gente for falar, e eu estou chamando a atenção disso, bem-vindo, Varela. Quando a gente for falar sobre ações afirmativas, notadamente a gente vai precisar da base jurídica. E aí, por isso, esse cuidado de, depois dessa reunião, a gente preparar bem com a doutora Grace Kelly, doutora Adalberto e doutora Bárbara. Tá? De qualquer forma, vou parar de enrolá-los, né? Vou colocar. Eu quero saber se todos assistem e veem o que está sendo passado aqui. Todos conseguem ver, todos veem a apresentação, porque eu não vejo mais vocês, ok? Sim, todo mundo aqui confirmou que vê. Tá. Sim, eu vejo. Então, a, a, a Grace Kelly está como a nossa co-host, a nossa que vai ficar encarregada. Se precisar entrar alguém, coloque imediatamente e já fecha o microfone. Tudo bem? É, bom, eu primeiro tenho que dizer por que a gente está mais preocupado com pessoas, momentos e palavras que letramento. Na verdade, é pelas pessoas que há intenção. Os momentos são as etapas e atos políticos que acontecem, e são políticos, sim, que acontecem no nosso dia a dia e fazem com que a gente tenha a construção daquele tempo, daquela ética, e as palavras são as ferramentas usadas para conseguir garantir uma ideologia. Então, o letramento racial é uma disputa ideológica com o status quo que foi construído e criado a partir de intenções de subalternizar um grupo populacional, um grupo de uma população que chegou a ser escravizada a partir de 1444. Então, tem data a escravização europeia. Quando acontece o primeiro leilão de escravizados no Porto, Portugal. Né? Eu acho que a cidade não é a cidade do Porto, mas é em Portugal, certeza, porque foi a mando e a pedido do rei de Portugal que alguns escravizados, principalmente dali, do norte da África, foram levados para serem vendidos. Estamos falando aí de 60 anos, quase 60 anos antes do achamento do Brasil. Vocês não vão ver, eu vou ouvir falando sobre descobrimento do Brasil e muito menos sobre libertação dos escravos, dos escravizados. Até por conta
de que, na verdade, houve uma liberação de escravizados e o Brasil não foi nem achado, na verdade, ele foi tomado. Mas isso é um assunto para outro dia, porque agora a gente começa, e aí, por favor, falem se vai passar. Passou o vídeo? Aparece um rapaz carregando duas mulas. Sim. Eu vou me reportar ao meio do século XVIII, em que era forte a presença de Minas como um espaço de obtenção de fortunas a partir de pedras preciosas e ouro, né? E, nesse momento, como muitos outros anteriores, a gente percebe uma tecnologia específica do povo negro, né? Que é a defesa. A defesa. Peraí, um momentinho só, que eu tenho que tirar isso aqui da minha frente. A defesa de uma forma inteligente do movimento de defesa dos direitos da humanidade. As humanidades estavam em jogo porque a escravização já ressoava no Brasil há pelo menos aí 2 séculos e basicamente tivemos um morticínio de 5 milhões de indígenas. A gente não pode esquecer que o Brasil teve 3 momentos de escravização: ou escravização indígena, a primeira escravização negra, que vai até a época das minerações, do ouro, do ganho através das pedras preciosas. Importante de que foram trazidos para cá pessoas negras que tinham habilidades. Não foi simplesmente pega o negro de lá e traz para cá. Não. Houve um estudo científico provocado pela unidade europeia, e isso Inglaterra, Espanha, Holanda, Portugal e Inglaterra, Espanha, Portugal, Holanda e França participaram muito ativamente desse tipo de pesquisa, e escravizados foram trazidos para cá com objetivos. Vocês sabem, ou devem saber, que no meio da África nós temos grandes jazidas de minério e de pedras preciosas. Até hoje, nós temos um país chamado Botsuana, em que 70% do espaço físico deles é deserto e savana, e 30% é diamante. E, com isso, essa mineração, trazendo escravizados para cá, ela gerou um impacto econômico adequado, porque havia técnica. É preciso lembrar que havia técnica na mão dos negros escravizados para ter aquilo que os portugueses não sabiam fazer. Estou falando portugueses como poderia falar qualquer outro europeu. Só que o destino desses tantos ouro, prata, diamantes foram as grandes fortunas que foram sendo criadas, sendo certo que Inglaterra é o que é e Portugal foi o que foi por causa do ouro brasileiro. Tá? Então, tinha dentro disso uma expressão, tá? E que já está contando aí, porque a gente não precisa esconder mais nada, já que está escondido há muito tempo. Alguém conhece a expressão lavar a égua? Oi, gente. No Nordeste é muito bem falado. Tá, então, e o que lá no Nordeste quer dizer? Lavar a égua é trabalho, limpeza, no sentido que eu aprendi. Tá. Estou lavando a égua. Né? Tem dois sentidos, tá? No sentido nordestino do Piauí, do qual eu aqui, lavar a égua é questão de trabalhar, laborar, entendeu? Dar tudo de si para fazer o seu ganho. Tem lavar a égua na política de que a pessoa está ganhando dinheiro. Fulano está lavando a égua. Eu também conheço nesse sentido, de estar ganhando muito, estar se aproveitando, estar... Ótimo. Então, minha avó usava esse termo para dizer que a gente está gastando muita coisa, tipo, tá lavando a égua nesse produto.
Uhum. Mais alguém? Mais alguém? É importante isso. O sentido que eu conheço também, Renato, é o mesmo, é ter ganho de uma forma geral. Lá no interior de São Paulo. Ildegar Lippe, bem-vindo, Ildegar Lippe. Meu amigo. Bom, eu vou contar para vocês qual é o sentido que foi dado na época da escravização. Tá? É uma tecnologia social dos escravizados. Se vocês lembrarem bem, eu contei essa história no nosso primeiro evento, tá? Mas como o tempo passa e as coisas ficam um pouco esquecidas, eu trouxe ela novamente aqui, porque se trata, várias foram as tecnologias de escapar da escravização, várias, tá? O suicídio foi uma técnica. Prefiro morrer do que ser escravizado. A guerra foi prefiro guerrear e morrer, porque lá tem mais tecnologia bélica do que a minha. Fazer um quilombo também é uma forma de lutar contra a escravização. E lavar a égua. Bom, lavar a égua é o seguinte: na época da escravização do ouro e das pedras preciosas nas áreas de Minas, Goiás e outras coisas tais no meio do Brasil, nós tínhamos que o escravizado ele ia garimpar pepitas de ouro, garimpar para pó de ouro, e ele, com esse pó de ouro que garimpava e trabalhava, ao longo do trabalho dele, ele jogava em cima da égua, e, na verdade, não era égua, eram burros e mulas, que têm um pelo mais espesso. Eles colocavam, os escravizados e escravizadas colocavam esse depósito de lama com ouro nas crinas, nos pelos da égua, que estava sendo usada para o transporte. Olha ela, a égua, ela foi a mula, né? Eu estou corrigindo, a mula foi o grande transporte, inclusive, que fez parte da subida de Dom Pedro I, quando gritou a independência. Ele não estava em cima de um cavalo, ele estava em cima de uma mula. Tá? E isso era um transporte porque elas são mais fortes, elas são mais adaptadas. Só que aos domingos, e aí eu estou falando da época do garimpo, os capitães do mato e os senhores iam para a igreja rezar. Enquanto isso, o escravizado ele tomava conta de limpar a mula, limpar o burro. E com isso, eles conseguiam lavar a égua. Lavar a égua, portanto, é uma expressão que indica uma tecnologia social de escravizados para obter ouro para que pudessem conseguir a sua liberdade, e eram comprados. Vou repetir: lavar a égua, nesse sentido da criação da expressão. Importante dizer que a gente, no letramento racial, está disputando epistemologia, tá? A gente está disputando a intenção das palavras. O lavar a égua, ele tinha o sentido de obtenção de ouro para compra de alforrias, construção de confrarias negras, fortalecimento de compras das poucas terras que eram vendidas para negros. Tá? E, assim, com o lavar a égua instituído, eu pergunto, e não vale para quem já respondeu da outra vez. Não vale. Vai ser muito fácil se lembrar, então fique esperando se o outro amiguinho vai lembrar. Se hoje nós fôssemos um grupo de escravizados, e nesse grupo de escravizados a gente conseguisse lavar 10 éguas, e aí conseguisse, nessa história, meio quilo de ouro em pó, eu tinha condição de comprar escravizados e escravizadas. Vocês sabem que, infelizmente, naquela época, todas as pessoas eram pessoas negras escravizadas e pessoas escravizadas eram tratadas como coisa, né? E, então, eram tratadas como bem.
se você lavar a égua, se conseguir um dinheiro suficiente para comprar um escravizado ou uma escravizada, que tipo de escravizado você compraria? Hildegard, Bárbara e Gleice Kelly não podem responder essa, porque eles já souberam, né? Já devem estar até coçando a mão aí, que eu não estou vendo. Não, essa eu sei, essa eu sei. Mas e os demais? Por favor, está aberta a palavra. Eu sou do grupo que lavou a égua, conseguiu ouro, conseguiu a riqueza para comprar escravizado. E aí? Que tipo de escravizado eu compro? Está aberta a palavra. Eu vou me arriscar aqui. Boa noite, Varela. Eu iria comprar alguém que se reconhecesse como um mulato. Eu quero um mulato. Eu quero um mulato. Bem, Varela. Bem-vindo, Varela. Eu quero um mulato já é suficiente. Sua resposta. Eu quero um mulato. Tá. Não precisa explicar. Ok, continua, por favor. Quem mais? Está aqui. A gente está fazendo um exercício. Eu sei que às vezes pode parecer machucar, e machucar mesmo. Principalmente quem é da comunidade negra. Mas isso é uma realidade. E se a gente não tratar com realidade o que aconteceu, a gente simplesmente desconhece o país que tem. Então, tá, nós somos um grupo de escravizados que conseguiu, no domingo, lavar a égua, pegar um dinheiro para comprar um escravizado ou uma escravizada. Que tipo de escravizado você compra? Varela falou, vamos lá. Quem mais arrisca? Eu também concordo com o Varela. Acho que seria nessa linha aí mesmo. Viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perfeito. Quem mais arrisca que não estava na nossa atividade? Compraria o meu filho que foi vendido. Compraria o filho. Olha, tá se aproximando. Está se aproximando. Isso. Olha só, a intenção. Alguém que participou da atividade quer responder? Gleice, você lembra? Não, Renan. Não lembra. Tudo bem, não tem problema. Olha só, como é que se produz um escravizado? Se produz um escravizado da barriga de outro escravizado. Mas e se essa barriga ainda não pudesse gerar? Então, a compra era invariavelmente, tecnologicamente pensada, das meninas que ainda não tinham menstruado. Porque daquela barriga não sairia um outro escravizado. Até nisso, até na defesa, a tecnologia é sábia, a tecnologia, porque os escravizados tinham que se virar de alguma forma. Então, na hora que começaram a pensar de como é que evitariam novos escravizados, a compra era de meninas que ainda não tinham tido a primeira regra, a menstruação, porque daquela barriga não sairia um outro escravizado. Faz sentido para vocês, não? Bom, muito mais do que o mulato. Bom, e aí sigamos. A gente não viveu aquele tempo, Varela. A nossa ética pensa sempre no mais forte. E no caso ali, o mais forte era quem não perpetuaria a escravização. Tá? Então, assim, é muito natural as pessoas não têm essa noção porque elas não têm essa vivência. E essa é a grande tecnologia deixada pelos escravizados que trabalharam no sentido de libertar ou de se livrar o tanto quanto mais da escravidão, da escravização. Passando. Bom, aí eu quero apresentar para vocês a eugenia. A eugenia é uma política que foi criada com base numa ideia do racismo científico. Charles Darwin, que não tem nada a ver com o racismo científico, ele foi um cara que criou a ideia de que há uma evolução das espécies. Só que teve um camarada, Francis Galton, olha a cara dele aí. Olha a cara dele aí. Francis Galton era primo de Charles Darwin.
E, como primo de Charles Darwin, ele criou a proposta da racismo, ele reforçou a proposta do racismo científico e deu as bases para a eugenia. A importância disso é que, em 1865, ele já dizia o seguinte: as forças cegas da seleção natural, como agente propulsor do progresso, devem ser substituídas por uma seleção consciente, e os homens devem usar todos os seus conhecimentos, frise-se homens, todo o seu conhecimento adquirido pelo estudo e pelo processo de evolução nos tempos passados, a fim de promover o progresso físico e moral no futuro. Olha, isso deu base para o racismo científico, isso deu base para a eugenia, que daqui a pouco eu vou destrinchar, isso deu base para a democracia racial, isso dá base para o nazismo, isso dá base para o fascismo, isso dá base para o racismo. Na verdade, cientificamente, quem deu base, quem se apropriou e quem até hoje dá base para esse tipo de ideologia foi essa ideia de que, primeiro, existem homens que podem e devem usar seus conhecimentos para evoluir, usando o progresso físico e moral para o futuro. Ele tem que estar preparado para escolher para o futuro o que a seleção natural não escolhe. Mas também esse camarada que nasceu, esse termo que nasceu e foi criado por Francis Galton, ele definiu os estudos dos agentes de controle social. Varela, até hoje, tem gente que está escorada na tal da eugenia, que é o bom, o belo e o branco. É o que serve para que possamos ter uma democracia racial. Naqueles idos do começo do século XX, foi até falado pelos eugenistas, Roquete Pinto, Nina Rodrigues, Monteiro Lobato, foi falado que, quando chegássemos em 2021, não haveria mais negros no Brasil. Isso em 1921. Mas, ao contrário, porque, naquele momento, nós estávamos numa relação de, depois da Guerra do Paraguai, ainda 8-1. Existiam 8 negros, principalmente no litoral, 8 negros para cada uma pessoa se auto-identificada branca. Considerando que houve muita miscigenação, e a gente já está no século XX. Eu não dei salto quântico, não. Na verdade, eu estou apresentando a vocês diretamente um problema que aconteceu na terceira escravização. A terceira escravização, ela tem muito a ver com o café, com o gado, que foram a base estrutural para a política do café com leite. Quem conhece a história sabe onde ele se posiciona. Então, 100 anos antes, essas políticas foram construídas e sedimentadas, e a escravização não acabou nos idos de 1830, porque os donos de propriedades de fazenda assim não quiseram. Tal qual Leomil. Alguém conhece o nome Leomil? Era um desses. Tá? Aqui está chovendo horrores. Aí está chovendo também? O Guarujá, não. Não, então tá bom. É que eu estou aqui na ponta da praia. De qualquer forma, eu não vou ficar parado em Leomil, porque essa é uma história muito antiga, mas precisamos dar luzes de que a eugenia foi uma política de Estado até meados do século XX. Ela simplesmente não acaba a escravização e acaba a eugenia. Pelo contrário, a eugenia se reforça, porque houve, e esse foi o grande detalhe, houve uma evolução econômica do racismo. Ele passou a ser uma política de Estado no Brasil. Então, quando falam para você, nossa, você está falando lá de 1888, não, você está falando de 1946, quando deixa de ser a eugenia uma política de Estado da educação. Tá? E aí, a gente, lembrando Darwin, né?
que não tem nada a ver, e as pessoas falam de darwinismo racial, mas Darwin não criou de jeito nenhum. Né? Esse trabalho foi criado pelo primo dele, o primo dele que criou essa eugenia. Tá? Continuamos. Alguma pergunta? Não? Então, vou continuar. É muito rápido, a gente já está no meio. A ideia é de, no Brasil, né, a gente foi pressionado, em 1831, a cuidar de uma chaga que era o tráfico negreiro. Mas isso por conta de que a Revolução Industrial queria mais gente para comprar. Tá? Tem sempre algo por trás da manutenção do racismo no Brasil. E, no caso aqui, nem era reconhecido como racismo, era uma desumanidade. O racismo é dos nossos tempos agora. Tá? O racismo ele é criado a partir dessa falha abissal que existe e é operada para desmerecer a população negra e outras populações, como a indígena, e também foi utilizada contra o povo oriental. Mas nós estamos falando aqui que ganhou força, mesmo antes da cunhada como eugenia, ganhou força o racismo científico e foi combatido com as leis, né? A lei do sexagenário, a lei do ventre livre, a lei que impediu o tráfico e, finalmente, a lei da liberação dos escravizados, de 1888. Só que nenhuma dessas alcançou o patamar adequado e se tornaram leis para inglês ver, com um detalhe. Quando, em 1888, houve a liberação dos escravizados, a Lei Áurea libertou, francamente, 700 mil pessoas, que nunca deveriam ter sido trazidas para o Brasil, porque já em 1831 havia esse impedimento. Tá? O Brasil conta aí uma história macabra de ter trazido em torno de 5 milhões de pessoas escravizadas no tempo da escravidão de 350 anos. Mas a gente tem os nossos dedicados combatentes contra isso. E a gente chamava ele de Rábula até 2015. Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, 30 anos depois da edição da lei de não poder trazer escravizados da África em tráfico negreiro, Luiz Gonzaga Pinto da Gama conseguiu, principalmente na área da Baixada Santista, liberar 230 pessoas usando uma lei de 30 anos depois. Ela era uma lei de 1831, mas ele usou em 1860. Ele era uma pessoa muito estudiosa, tem toda uma história que eu não vou entrar nela, mas basta dizer que foi um dos maiores libertadores de escravizados do país. E, em 2015, justamente, a Ordem dos Advogados do Brasil deu-lhe o título de advogado, que é advogado dos escravizados. Tá? É importante porque ele usou uma tecnologia legal esquecida, como nós temos várias aqui no Brasil, para poder libertar, imagina, 230 pessoas nesse ambiente aqui santista em 1860, 1870. Tá? Gleice, a Gleice está voltando? Ela caiu? Tá certo. Ainda bem que está gravada. Tá todo mundo aí ainda ou já dormiu? Dorme não. Dorme não. Dorme não. Dorme não, porque a história desse homem é uma história admirável, né? Quando eu terminar aqui, para aquelas pessoas que participaram, eu vou tomar o cuidado de mandar essa apresentação, tá? Para vocês terem, é de vocês essa apresentação, tá? E agora nós vamos conhecê-lo, ó, Luiz Gama, tá? Que ele usou uma lei para inglês ver para libertar escravizados na Baixada Santista, mais especificamente em Santos. E assim, houve toda uma pompa, circunstância, uma festa, que alguns historiadores até não gostam dessa festa toda que aconteceu, mas houve a emissão de várias e várias cartas de alforria no Teatro Guarani, em Santos. Tá?
Ele foi nomeado advogado em uma homenagem póstuma, super merecida, apenas em 2015. Bom, aqui a gente está começando a falar de algo, e eu só tenho mais 3 slides para passar, acredito? Algo que, na verdade, a gente atualmente está esquecendo. Porque muita gente fala do outro termo que eu vou falar, que é a branquitude, mas pouca gente conhece de onde veio o termo negritude. Um martinicano chamado Aimé Césaire, o César, Aimé Césaire, ele se baseou na ideia do vínculo pan-africanista, e na época da década de 30. Havia uma grande discussão forte pelo mundo, e ele estava lá pontuando. Tá? E, em 1933, ele publica num jornal, tá? Eu não vou saber, eu sei que é Noir, é L'Estudant Noir, né? Que tem sido considerado o nascimento oficial do movimento, o movimento da negritude. O nome Aimé Césaire, né? Ele se entrou nessa história, o poeta, né? Que entrou nessa história para contar a versão negra do que se entendia, né? Como a luta negra, e não pela luta pelo nome dos outros, pela fala dos outros. Então, primeiro proponente de negritude, enfatizava como pontos principais o seguinte: a reivindicação por parte do movimento negro da cultura africana tradicional, visando a afirmação da própria identidade. Isso muito tem, hoje em dia, a ver com o debate, na minha visão, né, da apropriação cultural, tá? Que deveria ser largada de lado, que tem muito mais profundidade a gente conversar sobre negritude. O combate ao eurocentrismo e ao colonialismo europeu, porque, na verdade, a colonização europeia na África se intensificou no século XX. Não é estranho, para quem conhece, de que os últimos países a serem libertos desse colonialismo foram já no final da década de 90, começo dos anos 2000. A Angola, por exemplo, só conseguiu em 1973. E o primeiro país que disse realmente Angola é independente do colonialismo é o Brasil. E nós temos histórias terríveis, né? Provocadas, por exemplo, pelo soberano da Bélgica, que o Congo belga se transformou numa das maiores atrocidades que aconteceram no século XX, talvez mais do que contra os judeus. Tá? Então, o combate ao eurocentrismo vai nesse caminho. A valorização da cultura negra é indubitável. Você precisa trazer à luz, por exemplo, de onde é a tecnologia, de onde nasceu a primeira universidade que se conhece da África para cá, porque não estou falando de Oriente, estou falando de África para cá. De como surgiu a panela, de onde veio a pipoca. Tem tanta coisa que a gente simplesmente desconhece e está na nossa cara, está ali, e a gente simplesmente não acredita. E estudando um pouquinho, você percebe o quão é importante a África para o nosso dia a dia. Tá? Duvido você fazer algum tipo de guisada numa panela de barro sem usar o metal para poder ficar melhor. Ou então ter uma panela de pressão. Isso é tecnologia africana, sim, senhor. Né? E essa ideia de transformar essa valorização de emocional em desenvolvimento é isso que vai fazer a diferença no nosso combate. Porque a gente combate sim, enfrenta sim, a gente bota na cadeia sim, mas vamos fazer o quê com aqueles que a gente nem consegue identificar inicialmente que eles são racistas, ou que eles estão incautos a tudo isso, ou que eles são omissos a tudo isso? Só com muita educação, só com muito conhecimento e uma recuperação de uma história que não está nos livros ainda. Está em muitas teses. Tem muita gente que escreveu muita coisa boa. Desde o final da década de 70 até hoje, tem muita produção. E antes até, eu posso citar, por exemplo, o Clóvis Moura, eu posso citar o quilombista
Meu Deus, o quilombista da PUC que fez o Teatro Experimental Negro. Alguém lembra? Eu lembrei tudo que o cara fez um pouquinho. Ele foi, inclusive, deputado. E é o... Me ajudem, gente preta. O... Bom, daqui a pouco eu lembro, tá? A gente teve Carolina Maria de Jesus, que foi redescoberta agora. A gente teve Lélia Gonzalez. A gente teve muita gente importante que foi deixada de lado ou tentado apagar. Depois eu vou mostrar para vocês um livro sobre 500 pessoas e personalidades negras do Brasil, que eu recomendo comprar. Mas eu vou mandar depois. E eu não tenho parte nesse livro, não. Na verdade, é bem interessante para a gente... Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento é o nome do PDT, deputado do Rio de Janeiro. Eu quase falei, não é de São Paulo. Não, mas é importante você me corrigir. Não estamos aqui para ser a pessoa que vai saber de tudo. Inclusive, Lélia Gonzalez também é carioca. E isso constrói uma narrativa que nos recria, porque Abdias Nascimento, por exemplo, foi responsável, junto com Ruth de Souza, do Teatro Experimental Negro, que fez a mudança do paradigma colocando negros no palco no Brasil. E, se eu não me engano, a gente tem a foto aqui do Aimé Césaire, que é uma pessoa a ser reverenciada como quem cunhou ou quem propagou o termo negritude. Ele era poeta, dramaturgo, ensaísta político da negritude, e ele é um dos propagadores do termo negritude. E aí, ao mesmo tempo que temos o termo negritude, nós temos muito mais estudado hoje em dia nas universidades, nos ambientes, o termo branquitude, que, em regra geral, é sempre um lugar de vantagem estrutural do branco em sociedades estruturadas pelo racismo, ou seja, todas aquelas colonizadas por europeus. Na verdade, dessa forma, as definições vindas da branquitude como se fossem universais, né? A eugenia, a democracia racial, a ideia de que o negro é sujo e que o branco é limpo, tá? Isso tudo, na verdade, o termo branquitude ele está ligado à luta antirracista, tá? Não é, e ele não é exclusivo para pessoas brancas, é uma atitude, a branquitude. Tá? É lógico que fica muito esquisito falar que um negro está cometendo branquitude. É muito esquisito demais. Mas eu vou comentar que Sérgio Camargo e Fernando Holliday eles estão dentro dessa regra. Nós temos aí uma estudante, não, uma doutora, né, em psicologia, é uma mulher branca, que a Lia Weiner Schuckmann, que fala que quando a gente discute raça e racismo, é uma forma de dar significado às relações de poder, porque se houver relações de poder, ser branco, se não houver relações de poder, ser branco não significa nada. Não se tem poder por causa da pele branca. E ninguém nunca sofreu na vida porque tem melanina na pele, ou que não tem melanina na pele, o que faz as pessoas sofrerem são as relações de poder. Uma pessoa não sofre porque ela é negra, mas porque há racismo. Eu tenho algumas, pessoalmente, eu coloco isso aqui, mas eu tenho alguns significados, algumas interrogações com relação a isso, porque nunca houve nenhuma pessoa branca no nosso país, em nosso país, que fosse
motivo de ser escravizada, houvesse motivo para ela ser escravizada. Lembrando que o termo escravo vem de eslavo e, sim, vem das escravizações de áreas da Rússia, e uma delas, inclusive, está em conflito agora. Mas, na nossa realidade, o termo branquitude tem a ver com a massificação da atuação dos racistas, que, na sua grande maioria, são pessoas de pele branca. Tá? Continuando, tem uma recomendação aqui de procurar alguns pesquisadores para tratar do tema, que é o Debois e o Frantz Fanon. Tá? São nomes que quem passa pelas academias geralmente não tem contato. Hoje, mais tem, mas mais na área de assistência social, sociologia e psicologia. As do direito passam ao largo disso. Então, Aimé Césaire, desculpa, eu sempre confundo. Aimé Césaire, W.B. Du Bois e Frantz Fanon são literaturas recomendadas, tanto quanto são Clóvis Moura, Lélia Gonzalez e Milton Santos. Tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho, para encaminhar para o final, sobre um termo que não foi inventado por Gilberto Freire, mas em seu livro Casa Grande e Senzala, ele foi tão propagado que ele chegou a ser colocado como uma solução nos Estados Unidos de acabar com o racismo lá. Veja bem, né? E depois de estudos, se descobriu, e não por culpa de Gilberto Freire, mas por pessoas como Nina Rodrigues, Roquete Pinto, Monteiro Lobato, né? Que fizeram, que trocaram, que ajudaram a trocar o padrão da eugenia, que já, desde o seu começo, ela era contestada, porque o Brasil é miscigenado, para esse neologismo, esse antigologismo, essa fala da democracia racial. A combater isso, a debater sobre isso. Twine, que vocês vão conhecer já, uma cidadã americana, que ela é documentarista, artista visual, uma mulher incrível, professora de sociologia na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Ela trabalhou no Brasil, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Olha o rosto dela aí, né? Nós estamos falando de uma mulher ainda viva, que Frances Windesheim Twine, socióloga, etnógrafa e pesquisadora, que cunha o termo letramento racial. Olha só, ela é a pessoa que traz à luz, por causa dessa pequena história aqui que acontece no Brasil. Ela chega aqui em 77 e faz uma exploração no Rio de Janeiro, em favelas cariocas, em bares, em lugares bacanas, para poder identificar o que era essa tal dessa democracia racial e se ela funcionava mesmo. Pois bem, ela descobriu o óbvio, que era uma maquiação, que era um eufemismo, que era algo que se escondia, e até os negros acreditavam, e ainda acreditam, que existe a democracia racial. Então, ela, com os seus estudos, ela prova que ela encontrou uma enorme diferença na percepção de raças e miscigenação dos estados econômico e político na vida social. E, com isso, cunhou esse estudo, principalmente observando afro-brasileiros, o racismo e as perspectivas relacionadas ao casamento e aos relacionamentos. E, com isso, na verdade, eu quero humildemente me colocar à disposição de todas e todos, se me escutaram, né? Se não está gravado, de todas e todos,
para que a gente possa conversar um pouco, porque a partir de agora a gente está aí desde as 18h30, então tomei meia hora de vocês. Então, eu gostaria que na próxima meia hora a gente conversasse um pouco sobre isso que vocês acabaram de escutar. Podem debater, podem não concordar, podem concordar, podem criticar, mas a palavra agora é de vocês. É simples, é só dizer, eu quero falar, e aí a gente abre espaço para todo mundo aqui dar a sua opinião. Bárbara Cunha, começa por você. Bom, na verdade, o que eu vou falar é que eu vou precisar me despedir de todos vocês, porque eu tenho um compromisso agora às 19h30, e dizer assim que foi muito bacana participar mais uma vez. Obrigada por todos os seus esclarecimentos e pela oportunidade de fazer parte desse grupo. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir ficar nessa segunda parte dos debates, das discussões, da troca de informações. Eu só queria tomar a palavra para me despedir de todos. Doutora Bárbara, eu agradeço demais. Nas próximas semanas a gente vai fazer uma conversa, tá? Nós vamos conversar atentamente sobre o que nós vamos fazer, qual é o nosso próximo momento. Mas muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição. A OAB Guarujá também está à disposição de todos. Uma boa noite, um grande abraço para todos. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Sem muito empurra, por favor, tome a palavra. Sim, pode. E o DH pediu, mas eu escutei o Renato. Renato, quem foi esse Renato? Foi a Gleice. Oi, surgiu um compromisso de última hora que a doutora Roseli pediu para participar aqui na Câmara Municipal, que começa agora às 7h. Então, eu precisei vir para cá durante o caminho, eu consegui ouvir, mas agora eu vou precisar desconectar. Desculpa por sair antes, eu estava super empolgada para participar hoje, mas infelizmente precisei... Infelizmente não, porque é um compromisso importante, mas enfim. Muito obrigada pelo início de letramento de hoje, que vocês tenham aí uma boa aula e a gente vai se falando. Perfeito. Olha, muito obrigado você. E a reunião está agendada. Eu, você, a doutora Bárbara e o nosso querido Adalberto. Brevemente a gente vai se encontrar. E o Degar Lippe. Boa noite, Gleice. E o Degar Lippe. Boa noite, meu irmãozinho. Tudo bem? Eu estou com o celular aqui, fui pegar minha filha no colégio e esqueci notebook, esqueci tudo. Mas, enfim, você fez uma colocação, não sei se é o cerne da questão da sua aula, mas você fez uma colocação referente à colonização africana. Certo. E eu vejo que grande parte dos problemas sociais que a África, no modo geral, tem em decorrência dessa colonização, que não respeitou aquelas fronteiras de origem. E hoje lá se tem muitas guerras étnicas, e tudo isso que a África vive hoje é em decorrência dessa colonização que foi feita de uma forma... Quer dizer, colonização do quê, né? Se já existia um povo lá, né? Partindo desse pressuposto. Mas, enfim, essa tomada da África foi feita pura e simplesmente pela dominação de algum capital, né? E é isso que a África vive hoje. Tudo isso é culpa lá de trás dos europeus que entre aspas, colonizaram ou tomaram-a, né? Só essa colocação que eu queria fazer, Renato, e se abrir espaço por causa dessa colocação, tocamos em frente. Não, eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto, porque isso aconteceu no século XX. Exatamente. E a gente fica pensando que está muito lá atrás, o problema do racismo. O problema do racismo também tem a ver
com a dominação africana, que foi retalhada depois se eu não me engano, foi do Tratado de Weimar. Se eu não me engano. Agora, história é uma coisa nebulosa que a gente precisa de especialistas e a gente pede que especialistas que estejam escutando corrijam. Tá? Mas, certamente, a colonização africana ela acontece do século XIX, ela existiu antes, mas ela acontece de uma maneira muito mais presente do final do século XIX para até perto do século XXI. E Sim, isso destruiu, não só destruiu, como provocou cisões e guerras civis em vários países, até hoje. Até hoje. Sabe? E se a África é o que ela foi vilipendiada, ela foi destruída, ela foi massacrada, e ainda assim é o futuro da humanidade. Ainda assim é o futuro da humanidade. É o início e o futuro da humanidade. Roberta Rastafari, Aglaide Liato, Michele, querem comentar? Boa noite, Michele. Eu gostaria de fazer um comentário meio Por que favor. rápido. Eu anotei aqui. Nossa, eu aprendi muito hoje. 2 comentários. Fica à vontade. Um é sobre o símbolo atrás de você. Alguém já havia me falado sobre esse símbolo, que aqui no Brasil a gente vê muito nos portões, a gente gosta de ver esse símbolo e não sabíamos por quê. Né? Nos portões das casas, principalmente do interior, a gente vê muito esse símbolo. A gente gosta e não identificava. Aí alguém me disse, isso é africano. E eu amei, eu já gostava. Agora, ouvindo você falar, entendi, gosto muito mais. E a segunda coisa, eu vim de uma cidade muito pequena em Minas, e a gente lá não tinha nada que nos explicasse o fato de ser preto e porque a gente era proibido de estar indo em alguns lugares. E hoje em dia eu entendo o porquê isso, porque a gente não tem um centro de cultura em cada cidade que a gente possa levar. Hoje eu moro em São Paulo, numa cidade que eu considero super rica, e não tem como levar minha neta no museu que a explique algumas coisas africanas. E hoje eu luto muito por isso. Aqui tem um museu italiano, tem um teatro super novo, bacana, e não tem nada que eu possa mostrar à minha neta, ou conversar com ela sobre os negros. E eu sinto muita falta disso. E, na minha infância, eu fui doada por uma família para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro também não tinha nada disso. Há pouco tempo que eu fui saber que tem um lugar lá que ainda há resto e requisitos de escravidão. E, como eu moro no interior, fica difícil de eu levar minha neta no museu em São Paulo. Então, eu acho que toda cidade deveria ter um centro de cultura afro, né? Até mesmo, como alguém aí, ou você mesmo citou, a gente é quase 56% da população. Então, eu acho que está na hora da gente fazer essa reivindicação a quem tem o poder na caneta. Foi o professor Rui. Mas, por favor, fique à vontade, pode continuar. Não, era isso que eu queria pautar, que deveríamos lutar mais para ter um ponto de cultura, ou aqui eu queria que tivesse um centro cultural. Porque em Itu tem a UNEI, e em Indaiatuba tem a CONI, mas mesmo assim ainda não se apresenta da maneira que eu posso chegar com minha neta e falar, esse objeto veio da África, né? Eu abri uma loja um tempo atrás que vendia só roupas e acessórios africanos, antes da pandemia. Então, vi um monte de gente me perguntar sobre isso, se era peça de museu, algumas coisas que eu tinha, e é difícil essa situação. Acho que deveríamos ter um centro de
ponto, apoio de cultura, até mesmo de letramento. Maravilha. Senhoras e senhores, espere um momentinho só que eu tenho que fazer uma coisa aqui, mas continue conversando, fiquem à vontade. Eu sei que é até um absurdo você falar, conversem aí, vocês não se conhecem. Mas uma coisa eu posso lhes garantir: é nesse tipo de ambiente aqui, digital, que a gente tem feito os maiores conhecimentos. Eu não conhecia essa história sozinho, eu tive bastante ajuda, né? Até hoje, nós estamos estudando cada vez mais para aprimorar melhor, né? Mas essa proposta que o Roberto está passando, ela casa muito com o que a gente vai fazer na próxima atividade, que é encontrar em Guarujá as ações afirmativas que a gente precisa construir e propor através da OAB, desde que o nosso comissão aceite, desde que nosso presidente também apoie, né? E a depender do pedido, o Conselho Estadual da OAB. Então, nós estamos construindo um espaço e eu queria passar a palavra para quem falta falar. Fiquem à vontade, né? Nós temos aí... quero falar de novo, eu sei, mas deixa as moças, se quiserem falar, a Aglaé Viriato e Michele. Oi, doutor Renato. Muito interessante. Eu tive acesso, quando passei aqui para São Paulo, comecei minha faculdade, passei na Anhanguera, na bacharel. Eu tive alguns conhecimentos da questão do programa enquanto conselheiro estadual, mas eu li um livro de Laurentino Gomes, 1808. É muito interessante também, porque fala pós-extração, durante e após a extração. Acho muito salutar a palestra, grandiosa. Entendo que há-se muito a conhecer, né? Cada dia a gente aprende mais, o estudo é muito importante, mas existem fatos existentes na tua palestra que não chega até os movimentos sociais de forma expressiva e com ampliações desse contexto, de toda essa forma de entender a total finalidade da escravidão no qual se mostrou. Obrigado, Aglaé. Eu recebo isso como um grande elogio vindo de você, uma militante reconhecida na região, no estado. E Igor, nós estamos aqui finalizando, mas nós vamos deixar isso aqui gravado. Seja bem-vindo. Você quer se apresentar? Você quer falar de onde você vem? Igor? E o Degalip, sua pergunta final. Você já falou demais, então cadeira. É mal de advogado, né? Mal de advogado, não tem jeito. Fala aí, irmão. Mas seria mais uma pergunta a você, que é um grande conhecedor da história. Eu li em algum lugar, muito tempo atrás, já que você falou da política do café com leite, São Paulo com café, Minas com a pecuária. Né? E aí foi falado aí sobre museu italiano. Aí me veio à mente a imigração dos colonos italianos. Okay. E eu li, há muito tempo atrás, que essa migração desses italianos para prestar serviço nas lavouras, uma vez que nós já tínhamos a mão de obra negra, ela veio justamente porque não queriam dar trabalho para os negros. Isso procede, meu irmão? Não só procede, como gerou várias guerras pelo Brasil inteiro.
ela estava falando que ela é do interior, que tem muito italiano. Mas eu vou lembrar Sim. para você da área de Jundiaí. Jundiaí primeiro, entender que mesmo esses que vieram, eles vieram em função de guerras e conflitos que estavam acontecendo nas suas terras. E Sim, vieram também. em estado de quase desgraça. Tá? Então, assim, por exemplo, nas grandes imigrações para trocar o povo japoneses que aconteceram aqui, muitos grupos inteiros de japoneses morreram em Goiás por causa de doenças que eles não tinham imunidade. Grupos inteiros, tipo 300, 400 na mesma família, sabe? Então, assim, a desgraça da diáspora não foi só para o negro, foi mais para o povo negro, muito mais. Mas a desgraça da diáspora e da disputa, que, por exemplo, no começo, acho que foi na década de 20, algo assim, teve os anarquistas, né? E o Porto de Santos foi palco, foi alvo de disputas entre os negros que estavam saindo da escravidão e os italianos, tanto que os negros foram empurrados para fora daqui para a favelização. Então, essa substituição se chamou a política do branqueamento. É uma lei que foi determinada pelo Estado brasileiro para a vinda de forma subsidiada de desgraçados de outros lugares, para que houvesse a miscigenação com brancos, substituindo e colocando a eugenia no palco. Muito importante se lembrar disso, porque dá contexto àquilo que a gente falou da eugenia lá atrás. Então, Sem querer, eu acertei, então. Muito. Na verdade, a eugenia ela só existiu porque era uma política de Estado haver o branqueamento da população brasileira. E isso está entre os que determinaram o afastamento e a subjugação e a jogada dos negros para as favelas. Porque eles não tinham direito à terra, não tinham direito a estudar, não tinham direito ao trabalho, não tinham direito a nada, nada que era digno. Tá? E ainda assim eu era a maioria, como somos maioria até hoje. Então, não sei se te respondi, mas a política do branqueamento... Respondeu. Né? Respondeu, sim. Respondeu. Bom, eu fico muito satisfeito de ter participado dessa atividade. Em primeiro lugar, da presença de vocês, que aguentaram até o final, né? Tem que ter uma certa paciência para esse tipo de falatório aí de 1 hora, mas eu acho que é gostoso esse tipo de trava, de troca, porque aí a gente vai submetendo, vai conversando. Eu gostaria daqueles que têm meu contato que me mandassem para o WhatsApp, aqueles que não têm. Se quiser anotar Roberta, Igor, 13, códigos do diária, 98117, eu vou tentar botar aqui no chat, 13 98117 7547. E aí, para obter essa pequena amostra de conhecimento que, na verdade, pertence a todos nós. Eu fico agradecido, eu rendo homenagens a todos vocês, agradeço ao AB Guarujá e sigamos em frente. Ainda vai ter mais uma atividade, que é em maio, fiquem ligados e a gente vai até vocês, tá bom? Um grande abraço, boa noite, fiquem com Deus e os orixás.